Amém. Quando a gente pensa no Natal, eu gosto muito da narrativa de Lucas, porque ele trata do nascimento com detalhes do nascimento de Jesus. Lucas, ele se prende muito mais do que Mateus. Lucas era médico, e ele, quando escreve o Evangelho e também o livro dos Atos dos Apóstolos, ele diz que empreendeu, parece que uma pesquisa, para informar a um amigo, Teófilo. Acreditam os estudiosos se tratar do pseudônimo de um oficial romano, que ele está procurando informar, inspirado por Deus. E aí ele conta detalhes, ele fala sobre o problema de João Batista, de Zacarias e Isabel no nascimento de João Batista. Ele conta sobre o censo que estava sendo feito, ou seja, ele faz uma descrição física extraordinária. Mas, se nós quisermos ter uma visão clara do Natal, e que seja esta uma visão espiritual, eu aconselho você a ler Apocalipse capítulo 12. É o texto que nós vamos ler nesta noite. Apocalipse capítulo 12, a partir do versículo 1, é uma descrição que não fala da manjedoura, não fala do censo, não fala da viagem de José, não fala de que não havia lugar. É uma visão, é uma descrição do que está acontecendo no mundo espiritual. Diz assim, Apocalipse capítulo 12, está narrando sobre o Natal, mas numa linguagem totalmente diferente daquela que nós estamos acostumados. Viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve diante da mulher, que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Ela deu à luz um filho, homem, que há de governar todas as nações com vara de ferro. E o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias, ou seja, 3 anos e meio. Então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos, e não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi uma voz forte no céu proclamando: agora veio salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Por isso, alegrem-se, ó céus, e vocês que neles habitam. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta.
Quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o filho homem. Mas foram dadas à mulher as 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, para o seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora do alcance da serpente. Então a serpente lançou da boca água como um rio atrás da mulher, a fim de fazer com que ela fosse arrastada pelas águas. A terra, porém, socorreu a mulher, abriu sua boca, e engoliu o rio que o dragão tinha lançado de sua boca. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela. Ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque servimos a um Cristo que já venceu. Derrotou, ó Deus, a serpente, Satanás. E, ó Deus, reina por nós, nos guardando e nos orientando. Ó Deus, obrigado pela palavra do Senhor. Faz com que ela venha sobre o nosso coração e nos alimente. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém ou não amém? Amém, amém. A narrativa do Apocalipse, ela descreve que viu uma mulher e ela estava vestida, tinha sobre ela um sol, sobre seus pés a lua, e 12 estrelas estavam na cabeça. Evidentemente é a narrativa de Gênesis, lá no capítulo 37, logo no início, quando José tem a sua visão. Ele está falando da nação de Israel, ali representada por seu pai e sua mãe e seus 11 irmãos. E eles estão ali para servi-lo, para estar diante dele. Ou seja, na narrativa do Apocalipse, Maria, na visão de João, ela está vestida com as vestimentas de Israel, da nação de Israel, que somos nós hoje na igreja de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E ela está agora vestida por esta nação. Ela está sofrendo dores para dar parto a um filho. E essa visão apresentada por João, as 2 visões, ela está sofrendo naquele momento para dar à luz, que está sendo aguardado por um dragão para destruir esse menino que vai nascer. Não é uma visão só do Apocalipse. Se você voltar a Gênesis capítulo 3, no versículo 15, você vai ver que quando Deus, depois do pecado da humanidade, representados por Adão e Eva, Deus vai dizer à serpente: vai nascer da mulher, vai dizer à mulher, vai nascer de ti um filho, e ele vai reger a nação com vara de ferro, e ele vai pisar a cabeça da serpente, vai esmagar a cabeça da serpente. O nascimento descrito lá no livro de Gênesis, ou seja, o Natal, descrito no livro de Gênesis, já apontava diretamente para uma guerra entre a serpente e o filho da mulher. Todo o Velho Testamento está se movimentando, aguardando esse dia chegar. Está esperando o nascimento desse que vem para pisar a cabeça da serpente, ou do diabo. Todo o Velho Testamento se move esperando o Natal, que nós comemoramos todos os anos. Todo o Velho Testamento está aguardando a chegada do Messias, ou seja, o nascimento de Cristo, ou como nós chamamos hoje, o Natal. E finalmente vai acontecer na descrição rica de Lucas, o Natal físico. Ou seja, aquele que viria esmagar a cabeça da serpente, uma disputa no mundo espiritual, ele teria que vir a esse mundo, assumir a forma humana, nascer como uma criança
e então, como criança, fazer com que nós pudéssemos ter o Natal. Essa é uma descrição física. Enquanto que João, no Apocalipse, ele está recebendo uma revelação do que está acontecendo no mundo espiritual. A mulher é perseguida pelo diabo, Satanás ou serpente. Ele usa os 3 substantivos para indicar que aquele que foi derrotado na eternidade passada, sendo banido do reino celestial com todos os demônios, agora ele está numa luta permanente para impedir que aquele que foi prometido em Gênesis capítulo 3:15, impedir que ele pudesse vir ao mundo. E ele vai nascer já sob perseguição. Pouco antes do nascimento de Jesus, está preocupado Herodes, que pode perder o seu reinado. Ao nascer Jesus, ele é consultado que aqueles que vieram procurar o menino que nasceu, que seria o rei dos judeus, ele manda matar todas as crianças que haviam nascido. É o primeiro grande esforço do diabo depois do nascimento de Jesus para impedir que aquele plano de Deus por meio do Natal pudesse se cumprir. E Jesus vai viver uma vida exatamente desta maneira. Eu fico maravilhado que naquela noite apareceu um anjo e disse a José e Maria: sumam daqui, vão embora, porque Herodes vai mandar matar o filho de vocês. Vão embora. Eu fico encantado com um Deus que tudo pode, um Deus que é capaz de fazer com que o mar se abra, um Deus que é capaz de fazer aparecer comida no deserto, um Deus que é capaz de ressuscitar um morto que já está sepultado há 4 dias, que é o caso de Lázaro. E ele diz para José e Maria: fujam. Ele poderia parar, aplacar a ira de Herodes, poderia exterminar Herodes, poderia fazer com que Jesus fosse protegido permanecendo ali mesmo, mas não. Deus tem planos diferentes daqueles que nós achamos que Ele tem para nós. Os planos de Deus são diferentes. E Ele diz que eles devem fugir. E eles fogem. E o anjo diz a eles: fiquem lá, até que eu diga que vocês podem voltar. E quando ele morre, o Herodes morre, o anjo diz a eles: agora vocês podem voltar. Quantas vezes eu acho que Deus tem que curar, porque Ele é poderoso, mas Ele é um Deus que é capaz de dizer: fica aí até Ele morrer, e quando Ele morrer, vocês podem voltar. Quantas vezes eu acho que Deus, que pode todas as coisas, poderia fazer algo que eu gostaria que Ele fizesse. Eu imagino José e Maria, se eles fossem questionadores, parassem dentro de casa e dissessem assim: como assim? Eu entendi certo, o anjo disse que é para a gente fugir. Imagine Maria dizendo para José: José, nós somos filhos do Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso. Nós temos no nosso braço o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele vai governar para sempre. Como que a gente vai fugir? Nós vamos enfrentar em nome de Jesus. Não. A Bíblia diz que no Natal pode ser que nós tenhamos que aprender a esperar dias melhores. Isso mesmo. Pode ser que Deus esteja dizendo: olha, vamos aguardar dias melhores. Vamos esperar dias melhores. Dias melhores estão por vir. Fiquem no Egito. Aguardem. No tempo certo vocês vão retornar. Eu sei que esta noite tem muita gente no Egito, em casa, esperando dias melhores. Estão aguardando dias melhores, estão trancados em casa. Deus disse para José: vamos aguardar. E eu vou dizer a você quando você deve voltar. Esses problemas são problemas no mundo dos fenômenos, diria,
Platão, é no mundo que nós estamos vivendo que nós percebemos que as coisas estão acontecendo. Mas havia problemas no Natal que só estavam acontecendo no mundo espiritual. Havia uma guerra e o diabo perseguia a mulher, diz a narrativa. Viu-se também outro sinal: a mulher estava grávida, gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. E o diabo estava perseguindo a mulher a fim de devorar, versículo 4, devorar o filho dela quando nascesse. Você consegue entender isto? A visão que Lucas escreve é do nascimento físico, e a visão que João descreve são as consequências do nascimento de Cristo no mundo espiritual. O diabo estava aguardando para destruir o filho da mulher assim que ele nascesse, diz o final do versículo 4. Ela deu à luz um filho homem, que há de governar todas as nações da terra com vara de ferro. Ela deu à luz um filho que há de governar todas as nações da terra com vara de ferro. É Natal. Nasceu aquele que veio para esmagar a cabeça da serpente. Estourou uma guerra, diz o versículo 7. Mas o diabo, pela segunda vez, foi derrotado. Na visão de João. Nós só estamos aqui porque a mulher que sofria dores deu à luz. E o menino nasceu. E ele viveu. E ele reinou, diz o texto, que ele há de reinar. Não reinou. Ele há de reinar para sempre. Pastor, o que há de comum entre a visão espiritual e a visão, a descrição de Lucas que está no mundo físico? Eu vejo um ponto comum fortíssimo. Qual? Quando o anjo Gabriel aparece a Maria, ele se aproxima dela e ele diz a ela: você vai gerar no seu ventre o filho do Altíssimo. E ela diz: mas eu nunca conheci homem algum. Diz: não, o Espírito Santo há de vir sobre vós e você vai conceber. E você vai gerar um filho, e o nome dele será Jesus. E diz: e ele reinará para sempre. É o ponto comum da descrição física de Lucas e a descrição de João. Jesus vai reinará, ou há de reinar, seria melhor, para sempre. É Natal. Nasceu aquele que veio reinar para sempre. Por isso, 2021 anos depois, na verdade 2016 anos depois, há um erro no calendário de 4 anos, 2017, que nós estamos, na verdade, 2017 anos depois, ele continua reinando e reinará para sempre, e sempre, e sempre. Por isso eu posso dizer a você este ano que vem, em 2050, se eu estiver vivo em 2070, com 110 anos, eu posso dizer a você: Feliz Natal. Porque o reino de Jesus não terá fim. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque a batalha que se iniciou há mais de 2000 anos atrás, ela continua. Porque, ó Deus,
o dragão desceu à terra e trouxe os seus para guerrear contra o Israel do Senhor, e tem guerreado até o dia de hoje. Mas, ó Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor, que é vencedor, reinará para sempre, e contigo nós somos mais do que vencedores. Por isso nós glorificamos o teu nome neste Natal e todos os outros que vierem pela frente. Aceita, ó Deus, a gratidão do nosso coração, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.